Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Frutificando em Família. O texto de referência está registrado em Efésios, capítulo 6, do verso 1 a 4, e o versículo do dia está dizendo assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. A verdade aplicada diz ainda: a família deve ser prioridade na vida do cristão. Os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro deles é mostrar que família é um ministério. Segundo, entender que a família é um projeto de Deus. E terceiro, elucidar as bênçãos de Deus para a família. O nosso clamor, ou a nossa oração hoje, é para que Deus fortifique as famílias que têm sido alvo dos ataques de Satanás. Que Deus nos ajude a vencer estes laços, esses embates que o inimigo tem levantado contra a família, na busca da destruição ou do desfalecimento, a destruição da família, digamos assim. Ok, meus amados irmãos? Que Deus nos guarde, que Deus nos mantenha firme, que possamos sempre zelar pela família e mantermos a família unida. Ok? A introdução está dizendo que Deus celebrou o primeiro casamento no Éden e deu ao casal a ordem de se multiplicar e encher a terra. A família é uma instituição divina e, ao mesmo tempo, a célula máter da sociedade. Existem promessas e bênçãos de Deus para a família. Então, quando a gente olha para o Gênesis, a gente está percebendo que não foi uma invenção do próprio homem, mas foi Deus quem instituiu não só o casamento, mas a família. Através da união conjugal, os homens deveriam se multiplicar sobre a terra. E é assim que tem sido, e é assim que precisa continuar sendo, até a volta do Senhor Jesus. Ok? Embora existam muitas correntes, filosóficas, políticas, ideológicas, que lutam para disseminar, para acabar, para desfacelar a família, mas nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos nos manter atentos e lutarmos pela família, para que ela permaneça da forma como Deus a instituiu. O ponto-chave de hoje está registrado que, em família, construímos laços de afetos, carinho e amor, bem como a construção de valores. Então, ninguém consegue construir tudo isso que nós acabamos de frisar aqui sem os laços de uma família. É a família que traz esse agregamento para a sociedade. O caráter, a postura, honestidade, honra, enfim, tudo que é necessário para uma pessoa se conduzir bem está no seio da família. Por isso a família precisa ser estruturada, e a estrutura da família tem que ser sempre a base bíblica, a palavra de Deus, tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui no primeiro tópico, onde vamos estar falando sobre a família como lugar de amparo. O lar precisa ser um lugar sagrado, onde exista um ambiente que favoreça o crescimento, o amadurecimento e o conhecimento. É nosso papel fazer da nossa casa um lugar de amparo e acolhimento, lugar de perdão e vida. Se a gente for falar acerca do que a gente tem presenciado nos dias que estamos atravessando, nós vamos ver que muitos não vão concordar com isso aqui, porque aí surge aquela teologia. Não é teologia, surge aí a ideologia, esse é o correto, de que a criança tem que ser criada como nasceu aí uma batata no meio do mato, nasceu do nada e ela cresce e se esparrama para onde quer. E não é assim, porque a estruturação do ser, da família, do homem, da mulher, da criança, do adolescente, começa em casa. E aí o texto bíblico diz: ensina a criança. Então, esses pais, eles precisam ter maturidade para poder transmitir a sua genética para os seus filhos, através do conhecimento, através de disciplina, para que eles cresçam, se desenvolvam
e se tornem pessoas também maduras, respeitáveis, homens de bem, de caráter, como se costuma dizer, fulano teve berço. Mas quando a gente fala de berço, a gente não está falando daquele que teve a oportunidade de ir aos melhores colégios, porque o verdadeiro berço é aquele que é gerado, é produzido no lar, no seio da família, tá certo? Então eu não posso, como pai, por exemplo, deixar que a educação do meu filho seja dada por alguém que não conhece direito. Lá ele vai aprender as letras, a gramática, a matemática, enfim. Mas as boas maneiras, ele vai aprender ou ela vai aprender na minha presença, diante de mim. Eu sou o pai, você é a mãe, então você tem essa responsabilidade de transmitir para os seus filhos as boas maneiras, ensinar para eles como funciona a sociedade. Então, sem isso, irmãos, o lar é destruído. E o que nós estamos vendo na atualidade é exatamente isso, porque existe hoje uma geração de adolescentes e de jovens que foram criados debaixo dessa ideologia. E o resultado hoje é catastrófico. São pessoas que estão aí alienadas, fora do contexto, enfiado nas drogas, e aí a responsabilidade hoje diz que é da sociedade. Então hoje, meu filho e a minha filha está sofrendo as consequências de uma sociedade. Não é a sociedade não é responsável pela educação ou pela moralidade de quem quer que seja, mas a família. As famílias complementam a sociedade, mas a responsabilidade da educação e da moralidade de cada filho, de cada filha, está sob a família. A família precisa cuidar disso. É a família que orienta, é a família que ensina. Os professores, eles vão ampliar o conhecimento para que aquela pessoa saiba tomar decisões e escolha o que é melhor para ele na sua idade adulta. Mas os primeiros anos de vida, de bebê até os 19 ou 20 anos, está sob a guarda dos pais. Então, quando eu crio uma criança solta, fazendo o que ela bem quer e obedecendo a ela, ao invés de a criança obedecer os pais, eu estou dando para ela uma oportunidade que no futuro vai me trazer grandes consequências e não vai trazer frutos para uma sociedade. Os nossos filhos e netos serão o futuro do nosso país. Então eu estou passando, mas os meus filhos e netos, eles darão continuidade a essa sociedade. Mas se eles não tiverem uma base, e essa base é uma base familiar que está alicerçada em Deus, esta sociedade que virá no futuro será uma sociedade destruída, já vencida, e o caos vai tomar conta. É por isso que a gente está vendo tanta coisa errada acontecendo, porque está faltando essa base que só a família consegue trazer. O governo não consegue domesticar e nem moralizar ninguém. Ok, meus amados irmãos? Mas vamos à frente. Nutrindo a emoção dos filhos. O feto, durante 9 meses, se desenvolve dentro de um útero, onde, por intermédio do cordão umbilical, recebe os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Mesmo estando dentro do útero, ele consegue receber o carinho dos pais. Por isso é importante que, durante a gestação, os pais acariciem a barriga e conversem com a criança em formação. É nossa função nutrir os nossos filhos, não somente dando presente, mas principalmente estando presente nas brincadeiras, oferecendo a eles tempo de qualidade. Deus criou a família para que juntos pudéssemos crescer em todos os aspectos. Interessante notar que muitas vezes a nenê, a menininha, quando nasce, geralmente ela quer imitar a mãe. Chega uma determinada idade, 2 anos, 3 anos, ela quer colocar já a sandália da mãe, ela quer colocar a bolsa que a mãe carrega, ela já quer usar o batom que a mãe usa. Da mesma forma é o filho. Ele começa a querer imitar o pai, ele começa a observar o pai, e aí ele quer ajudar, ele quer fazer. Por quê? Essa interação, irmãos, é importante. Como diz aqui o comentarista, desde o ventre. A criança está ali no útero da mãe, ele precisa ser acariciado, precisa conversar com ele, porque ele começa desde muito cedo a entender, que ele tem amor, que ele recebe carinho, e essa convivência vai fortalecer esses laços familiares ao ponto de, mesmo velho, já em idade avançada, ele não vai esquecer do seu pai, da sua mãe, mas ele vai tomá-los como exemplo
de vida para eles. Ele falou, meu pai falava isso, meu pai dizia assim, meu pai fazia assim, e ele vai seguir o exemplo dos seus pais, vai ter os seus pais em alta estima. E isso é muito importante. E o que a gente tem visto hoje, no contrário disso, são filhos que têm ódio do pai, filhos que mataram o pai, mataram a mãe, se revoltaram com os pais e com a própria sociedade. Por quê? Porque não tiveram um ambiente salutar, um ambiente sadio para poder crescer, desenvolver da maneira correta, porque muitas vezes vieram de famílias desestruturadas, porque primeiro não tem Deus. Então muitas pessoas acham que o dinheiro compra tudo, e isso não é verdade. O dinheiro pode comprar muita coisa material, mas não compra o principal, que é a paz, a tranquilidade, a felicidade. Você pode até promover uma festa e se sentir feliz por alguns minutos, mas depois a festa acaba e o problema retorna. Porque existe um vazio no ser humano, e esse vazio que existe na alma do homem, só Deus pode preencher. Nada pode. Não é com presente que nós vamos conquistar um filho, uma filha. Você pode dar presente para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, você pode sim. Mas há momentos especiais para isso. Então, muitas vezes eu quero me desculpar de algo que eu podia ter feito e não fiz, então eu vou lá e compro um presente e dou como se aquilo fosse resolver. E muitas vezes, irmão, a tua presença, ela tem muito mais valor do que um presente que você compre para o teu filho ou para a tua filha, ou para o teu neto ou para a tua neta. Vamos falar dos netos também. É aquele momento que você interage com eles, que você senta com eles, que você dá gargalhada com eles, que você vai para uma pescaria, que você vai para algum lugar na companhia deles, ou eles na sua companhia, e ali é um momento em que eles vão te conhecer melhor, vão interagir um com o outro, e isso, irmão, é salutar para a vida em família. Nós não podemos dedicar nossa vida 100% somente a trabalho, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e esquecer a família. Tem tempo para tudo na vida, mas não tem tempo para a família. A gente precisa priorizar a família. Nós precisamos estar com a nossa família o máximo de tempo possível. Nós temos que dividir o nosso tempo em servir a Deus, trabalhar e estar com a família. E nesse contexto, a família está em primeiro lugar. Família, Deus e trabalho. Eu priorizo dessa forma. Família, Deus e trabalho. Por quê? Porque nós estamos passando. Eu já não sou mais um garoto. Eu já sou uma pessoa, que já, como se costuma dizer, eu estou chegando na melhor idade. Hoje eu tenho, meus filhos estão casados, meus netos estão crescendo, daqui a pouco começam a casar também. Então eu preciso dessa convivência com eles, eu sinto falta disso. Nós precisamos sentir falta disso, precisamos estar com eles. Se Deus me der vida, quem sabe eu vejo aí um bisneto, e isso é uma alegria, e ver que meus filhos seguiram o caminho que foi orientado a eles através das Escrituras, ver os meus netos que estão seguindo o passo dos seus pais, que também colocaram Deus como prioridade nas suas vidas, com certeza os bisnetos, enfim. Então isso é uma sociedade perfeita. É dessa forma que se constrói uma sociedade, através de uma família estruturada em Deus. Ok, meus amados? Vamos a um outro ponto. No outro ponto aqui nós vemos, Deus constituiu a família para que, por meio deste ambiente, pudesse propiciar crescimento em todos os aspectos. Vemos que no Pentateuco a recomendação era instruir ensinamentos acerca do verdadeiro Deus, e isto deveria ser em todo o tempo, quando os membros que compõem a família estivessem assentados em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. O intuito deste texto é que os valores e os preceitos fossem transmitidos aos filhos, especialmente os da religião judaica. Entretanto, em muitos lares hoje, crianças dormem e acordam assistindo desenhos animados ou até mesmo vídeos do YouTube. Infelizmente, as crianças sempre estão aprendendo. A pergunta é, o quê? Infelizmente, nós estamos vivendo aí tal de pós-modernidade. Não quero também generalizar e dizer com isso que nós deveríamos estar ainda no tempo da pedra lascada. Tá bom, meus irmãos? Mas a gente precisa ainda ter um pouco de visão acerca do que está acontecendo. E hoje, eu não quero generalizar também com isso, mas eu acredito que em 90% ou mais dos lares do nosso país tem a babá eletrônica que toma conta dos filhos das 6 da manhã até as 22 horas da noite. E quando ele chega numa determinada idade,
E as crianças hoje parece que já nascem sabendo mexer com os smartphones, celular, né? Aí chega ali a 3, 4, 5 anos, já dá na mão dele um celular e ele, com aquela mente, né, consegue desenvolver que eu, com a idade que tenho, ainda encontro dificuldade para manusear o smartphone, tem coisas que eu não sei fazer, e uma criança aí com 5, 6, 7 anos consegue fazer com as mãos para trás, né? Então, é assim uma evolução muito rápida, mas se isso por um lado é bom, por outro lado tem trazido prejuízo, traz prejuízo, por quê? Porque nós nos afastamos dos verdadeiros valores, que é o que está registrado ali em Deuteronômio, que acabamos de mencionar aqui, né? Estamos deixando os valores que Deus exige. Nós não somos qualquer um, nós somos povo de Deus, e como povo de Deus nós temos um compromisso com a sua palavra. E o conselho de Deus é que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Nós devemos estar falando acerca de Deus enquanto estamos sentados, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. O que isso quer dizer? Se a gente fosse traduzir isso em outras palavras, quer dizer o quê? Isso está dizendo, irmão, como acontecia antigamente, e eu digo acontecia antigamente porque hoje eu acredito que são poucos os lares que ainda se usa essa prática. Antes de dormir, a televisão está desligada, está tudo desligado, se reúne em volta da mesa, se lê um texto bíblico, se faz uma oração, agradecendo a Deus pelo dia, em família. E de manhã, o culto doméstico. Mas como a gente vive num mundo de correria, onde tudo tem que ser rápido, a maioria das pessoas não lembra nem de orar individualmente, quanto mais se reunir em volta da mesa para tomar o café e antes ler um texto bíblico, né, e fazer ali uma oração em família. Então, tudo isso tem prejudicado a nossa comunhão com Deus. E automaticamente os nossos filhos e netos hoje são dominados e guiados pela tecnologia que aí está, né? E isso é muito prematuro demais para as crianças, né? Porque elas deveriam estar sendo ensinadas, e muitas vezes, me desculpe, né, abordar esse ponto, mas na maioria das vezes nós temos hoje denominações que têm uma classe específica para as crianças, e lá, ao invés de ouvir muitas vezes a palavra de Deus, eles colocam ali um monte de brinquedo para eles brincar, e para os maiorzinhos lá tem os videogames, para eles ficarem brincando em videogame enquanto o pai e a mãe estão participando do culto lá embaixo, ou lá em cima, né? Porque algumas vezes as salas são na parte de baixo ou na parte superior do templo. Enquanto que a palavra de Deus, ela não é pecado para as crianças. Nós vemos que as crianças, por muitos anos, e eu acompanhei isso na minha infância, a gente participava dos cultos junto com os pais. Não tinha esse negócio de ser culto separado, não. A mãe estava ali com o neném no colo e com mais 2 ou 3. Meus filhos foram criados assim. Nós íamos para o templo, a minha sogra e a minha esposa sentavam ali no banco e os 2 maiorzinhos ali sentados e o pequenininho no colo dela ali. Culto de ensino, culto de ceia. Era assim que funcionava. Então meus filhos aprenderam no templo, desde pequenininho. E era orientado, porque existia muita criança que ficava correndo lá. Mas antes de sair de casa a gente orientava. Falou, olha, nós estamos indo para a igreja, eu não quero saber de ninguém correndo. Se ficar com conversa de ficar entrando e saindo, chegar em casa nós vamos conversar. Bebe água, faz xixi e vamos para o templo. E só sai se for por uma necessidade extrema, e a sua mãe vai levar ou alguém vai levar. Não quero saber de criança ficar correndo para lá e para cá. E foi assim. Ah, mas aí o irmão é radical. Onde já se viu isso? Não, mas não tem que ensinar, irmãos? E todos eles se comportaram na igreja, participaram dos cultos, eles ficavam olhando aquelas crianças lá, né, muitas vezes fazendo birra lá para a mãe, mas eles ficavam na deles ali, quietinho. Por quê? Porque eles tinham orientação em casa, entendeu? E não era que ficava sendo espancado, se fizesse era espancado, não. É porque tinha que ter disciplina. Então, isso precisa ser, e é uma recomendação da palavra de Deus. A criança, ela nasce, ela precisa de orientação. E a responsabilidade é do pai e da mãe de dar essa orientação. Se você não dá nenhuma orientação para o teu filho e deixa ela fazer o que ela bem achar que deve fazer, depois, mais tarde, você não vai conseguir pôr freio. Ela não vai querer entender o que é certo ou errado. Ela olhou, ela acha que é certo para ela, ou para o resto que, né, tá nem aí. Então não é assim que funciona. E se essa sociedade, se os pais, principalmente os cristãos, não mudarem de atitude,
Nós não temos muito o que esperar da próxima sociedade. Aliás, os que continuarem vivendo, porque eu sei que eu vou passar, né? Não sei quantos anos ainda vou viver por aqui, está por aqui, mas o fato é que nós teremos uma sociedade doente e que muitos prejuízos virão por conta de não termos colocado um alicerce na vida dessas crianças que estão aí. Porque nós já temos aí um grupo de adolescentes, de jovens, né, doentes, que não entende nada e sendo guiado por uma ideologia de gênero e de tantas coisas aí. Ok, meus irmãos? Que Deus nos guarde e nos ajude a sermos sóbrios nesse tempo de conturbação espiritual. A igreja e a sociedade são constituídos de família, e família de pessoas. Teremos uma igreja forte se as famílias forem fortes. A família é um ministério e possui um líder espiritual que precisa, pelo diálogo, carinho, atenção e culto doméstico, exercer seu papel. Então, tudo que eu falei aqui não está fora de contexto, não. Está aqui, ó, no comentário da lição. Se você, como pai, tem deixado a liderança da tua casa, dos teus filhos, sob a sociedade, você não vai ter muita alegria na vida, não. Você corre um sério risco de ter muitas surpresas desagradáveis. E se você é um cristão, você tem que realmente ser o pastor na tua casa, né? Muitas vezes a pessoa quer ser pastor lá na igreja, quer ser um obreiro, lá ele quer ditar normas, ele quer seguir o modelo bíblico, ele quer fazer acontecer, mas na prática, na sua casa, ele deixa muito a desejar e muitas vezes é relapso e isso é problema, porque você está mostrando uma coisa que você não é na prática. E o exemplo que você tem que ser lá no templo, você tem que ser em casa e na sociedade. Os filhos seguem o modelo do pai e da mãe. E tem aqueles também, abrindo aqui um parênteses, que ao ver que o pai e a mãe é tão relapso e tão, né, mentiroso, enganador, que ele coloca no seu coração, talvez por um temor a Deus e por uma mudança de tudo, ele falou, eu jamais vou ser como meu pai. Eu não vou seguir o caminho do meu pai. O meu pai não tem nenhum exemplo para mim. E isso é lamentável. É lamentável. Não que o filho procure viver de maneira diferente, né? De uma maneira honesta, de uma maneira honrosa, mas pelo fato do pai não ter se tornado uma referência para ele, por conta das suas atitudes. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós estamos falando com crente, não estamos falando aqui com ímpio, com pessoas mundanas, não. Estamos falando com cristão. Se temos andado dessa forma, precisamos rever os nossos conceitos, nos voltar para Deus e tentar salvar a nossa família. Porque o inimigo não está brincando de ser diabo, não. E ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. No outro ponto aqui, nós vemos que a família, ou na família, é um lugar onde desenvolvemos relacionamentos saudáveis, porém é inevitável que aconteça um desentendimento e pessoas se firam emocionalmente. O importante é não deixar que raiz alguma de amargura brote e contamine a família inteira, causando discórdia e divisão. A Escritura diz que quando depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, verso 18. Jesus falou também sobre a necessidade de perdoar uns aos outros. A maravilhosa oração do Pai Nosso pontua o perdão, conforme registra Mateus capítulo 6, verso 12. Uma família deve saber exercitar a arte do perdão e buscar viver em comunhão. As feridas precisam ser saradas para que haja relacionamento saudável. Então esse ponto ele é importante, porque nós temos também muitas pessoas hoje não se falam umas com as outras. Estão separadas por conta de algum desentendimento, por alguma coisa que aconteceu e desfacelou a família. A família se odeia, não pode se encontrar. E isso é triste. Então o desentendimento sempre vai existir na família. Mas o perdão ele tem que ser o carro-chefe. Precisamos perdoar e entender que nós não somos perfeitos. Nós estamos trabalhando e lutando em busca de uma perfeição. E a verdadeira perfeição está em Deus. Então, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais perfeitos seremos, mais paz e comunhão teremos uns com os outros. Aliás, é isso que Deus requer, principalmente da sua igreja. E por que não dizer da família? Então, é claro que cada ser de uma família tem uma maneira de ver e tem uma maneira de pensar. Nós não somos como robô, que somos programados e todos, sem exceção, faz a mesma coisa e repete o mesmo ato. Então eu tenho uma maneira de ver, de me situar. Então, às vezes, o que alguém da minha família está vendo, eu estou vendo diferente. Então o que tem que haver é coerência. E sempre procurar chegar num bom termo.
aonde a gente não provoque escândalo nem para grego, nem para judeu e nem para o povo de Deus. Divergência, com certeza haverá, mas o importante é chegarmos num consenso. O que é melhor? É isso? Então vamos aplicar. Embora que muitas das vezes eu não concorde 100%, ou você não concorde 100% com aquilo que está sendo executado. Mas para evitar, muitas vezes, um desgaste maior, a gente precisa ceder. E de repente, aquele pensamento estava 100% correto, vai trazer alegria e bênção, e aí a gente vai ter que ser humilde o suficiente para dar a mão à palmatória e falar, realmente eu estava equivocado, deu certo, funcionou. E o contrário disso é também ser humilde e não querer tripudiar se aquilo que foi decidido ou foi feito não der certo. Tá vendo? Eu falei, e começar a querer crescer em cima da pessoa na tentativa de constranger e humilhar. Não pode ser assim. Né? A gente tem que ter humildade e falar, eu tinha visto e eu senti que isso não ia trazer um bom resultado. Mas tudo bem, o leite que já foi derramado, vamos tentar secar agora e pronto, e vamos caminhar para frente, porque não adianta ficar chorando aí pelo leite que derramou. Então, a gente tem que ter, né, essa qualidade, essa capacidade. Infelizmente, assim como tem pessoas que dão a mão à palmatória quando reconhece que se precipitou, existe aquelas pessoas que aproveitam o gancho para poder tripudiar e se mostrar que ele é melhor e que ele é certo e que... tá vendo? Então, isso não pode acontecer. No segundo ponto, nós temos aqui que nós precisamos exercitar o culto em família, que é aquilo que nós já falamos sobre a questão do culto doméstico. Um culto doméstico não tem que necessariamente ser aquele culto feito de manhã. Antigamente era feito assim. E eu acredito que em muitos lares ainda se faça isso. Mas o culto doméstico, hoje usa o nome aí de devocional, né? Então você faz um devocional, você está com a família reunida, está todo mundo ali. Ao invés de ficar envolvido com as novelas da vida aí, essas novelas que não acrescentam em nada, só traz prejuízo, a gente se reúne com a família, pega a harpa, a Bíblia, canta ali um hino ou dois, lê um texto bíblico, se alguém toca um violão ali, né, vai dedilhando o violão, vai acompanhando, e você não imagina quanto bem isso vai trazer para as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. O Espírito Santo pode batizar quem não é batizado com o Espírito Santo, né? O Senhor vai se manifestar, porque foi o Senhor que disse que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele está presente. Então, quando a gente começa a estar, né, ali louvando o Senhor, meditando nas coisas do céu, o Senhor está presente e a gente vai sentir essa alegria real, a alegria do Espírito Santo. Ao invés de estar, né, alimentando a nossa mente com as coisas mundanas, com aquilo que só traz prejuízo, né, que o mundo sabe pregar muito bem, nós estamos alimentando a nossa alma com uma comunhão verdadeira e com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Denominado culto doméstico é imprescindível para que uma família cresça e se desenvolva no temor do Senhor. Infelizmente, a vida pós-moderna consome o nosso tempo de forma que nos esquecemos muitas vezes de viver momentos em família. O salmista chega a dizer que os filhos são como planta de oliveira à roda da mesa, no Salmo 128, 3. A mesa é lugar de comunhão, de alimentação e onde compartilhamos momentos com Deus em família. Precisamos urgentemente ter tempo em família com qualidade, pois só assim valores se firmarão e os filhos terão conhecimento acerca de Deus e de seus feitos. Ok, meus irmãos? Então, esse é o conselho bíblico que chega até nós, chega até você através do comentarista desta lição. Nós precisamos manter esses laços, manter essa corrente viva e ativa através de uma comunhão com Deus, junto com os nossos filhos. Tire 15 minutos, 20 minutos que seja, né, do seu tempo. Eu sei que a sua vida é corrida, né, você tem que, como se costuma dizer aí num adágio popular, né, muitas vezes o seu nome é trabalho e sobrenome é hora extra. Mas tire um tempo, sente à mesa com a sua família, seja na hora do café da manhã, da janta, do almoço, no tempo que você está em casa. Leia um texto bíblico, faça uma oração, apresente os seus filhos na mão do Senhor, né? Ensine eles a orar, né? Coloque o seu filho para orar. De repente ele vai ter alguma dificuldade, mas logo ele vai, né, conseguir orar também. Desenvolva, né, a oração na vida da sua família. Tem muitas vezes você ora
e os filhos ficam em silêncio o tempo todo. Você não ouve, eles dão um aleluia, um glória a Deus, porque eles não têm intimidade com o Senhor, nem com a sua palavra. Mas você pode começar a trabalhar isso. E isso só é possível se você se tornar o exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro e último ponto, nós vamos estar vendo aqui sobre educando para a vida. Deus, quando estabeleceu a família, objetivava que valores e preceitos fossem conservados e transferidos de geração a geração. O salmista compara os filhos com flechas, conforme está registrado no Salmo 127, versículo de número 4. A flecha é lançada à distância em um alvo. Precisamos ensinar os filhos sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Então, nós precisamos educar os nossos filhos para a vida e prepará-los de tal forma que eles estejam prontos não só para saber administrar a vida física, como também a vida espiritual, automaticamente priorizando a vida espiritual, entendendo que a vida física é passageira, que as riquezas são passageiras, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, é no lar que os filhos devem e precisam ser educados. Não é o colégio secular, não é a faculdade, não é o jardim da infância, não é a babá eletrônica, a televisão, os desenhos animados e muitas vezes desenhos de violência que vão educar o teu filho. Pode até educar sim, para o mal, né? Para o mal. Então nós precisamos vigiar. Qual é o melhor lugar de estarmos com nossos filhos? Na casa do Senhor. Aí o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor nós somos alimentados, nós temos a nossa sede saciada. Na casa do Senhor a alegria, na casa do Senhor a comunhão, na casa do Senhor há tudo de bom. E ali nós crescemos como a planta, né? Ou como o ramo que está enxertado na videira, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar aqui também, no ponto 1 do tópico 3, nós vemos aqui conservando a fé. Paulo, quando escreve a segunda missiva, ou a segunda carta a Timóteo, elogia a sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Assim acontece quando a família prima por uma fé verdadeira e investe na educação cristã. A base cristã de Timóteo o ajudou a enfrentar as intempéries da vida e os desafios ministeriais. Um dos maiores legados que podemos deixar para os filhos é a fé viva e eficaz no verdadeiro Deus. Mais do que excelentes profissionais, nossos filhos precisam ser pessoas que tenham compromisso com Deus e com a sua obra. Então, quando nós educamos nossos filhos, mostramos o caminho para os nossos filhos, quando ensinamos nossos filhos no caminho em que eles devem andar, instruímos, conforme está registrado em Deuteronômio, falando do amor de Deus andando, falando do amor de Deus assentado, falando do amor de Deus ao deitar, falando do amor de Deus ao levantar, isso leva a criança a desenvolver um conhecimento espiritual e a se voltar para Deus de maneira verdadeira. E aí, porque o título, ele vai ser um conservador da fé. Ele não vai ter uma fé fingida. Ele não vai ficar fingindo que tem fé. Ele não vai mostrar para as pessoas aquilo que ele não é, mas ele vai mostrar para as pessoas o que realmente é. Independente da profissão que ele vier ter na vida. Ele pode ser muito bem sucedido na vida, mas ele sempre, como já disse, vai priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui ainda, ele sendo instruído no caminho em que deve andar, ele será um vaso para a honra, como está dizendo aqui o apóstolo Paulo. E Paulo pontua em sua epístola que existe vasos de honra e vaso de desonra. Porém, se alguém se purificar, será vaso de honra, santificado e idôneo para o Senhor, preparado para toda a boa obra, conforme registra 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 a 21. Quando entendemos que filhos são herança do Senhor, conforme registra o Salmo 127, 3, investimos mais tempo com eles, para que sejam vasos de honra para toda boa obra. É dever dos pais direcionar os filhos para que, independente de onde Deus os colocar, possam fazer a diferença. José e Daniel
fizeram a diferença na política e em ambientes pagãos. Timóteo na obra de Deus. Então, irmãos, esse é o resultado de quando nós colocamos a nossa vida sob o domínio de Deus e através do conhecimento de Deus passamos a orientar os nossos filhos. Eles podem ser bons políticos, eles podem ser presidentes da república, bons governadores, prefeitos, enfim, em qualquer posição que eles forem colocados na sociedade, eles sempre darão bons testemunhos e serão pessoas honestas, de moral ilibada, e nada vai comprometer nem a sua moral, física e nem a sua moral espiritual. E é isso que Deus espera da sociedade. E a responsabilidade, sem sombra de dúvida, está sobre mim, está sobre você como pai e como mãe. Nós precisamos cuidar do futuro do nosso país. E a única forma de cuidarmos desse futuro é levando os nossos filhos pelo caminho certo. E o caminho é Cristo, ok? Para concluir, a família foi instituída por Deus para a propagação não somente da espécie, mas também a transmissão das verdades divinas e de seus valores. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.